Eu entendo que não dá para falar de discipulado, não dá para falar de era digital, não dá para falar do nosso comportamento neste ambiente, quando nós começamos então a tratar sobre normativas das Escrituras, sem falar de membresia, sem falar então do que é igreja. Lembremos que não podemos esquecer jamais o que vem a ser igreja. E diante disso, igreja local é o que eu quero chamar a sua atenção. Chamar a atenção para o que seria então a comunidade da igreja local. Este grupo de troca de relações, de interações sociais, afetivas, né? E buscando trazer de maneira muito objetiva uma definição de igreja local, Jonathan Leeman, ele fala algo interessante. Ele diz que igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação um dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática de suas ordenanças, né? Perceba então que Jonathan Leeman, ele faz questão de tratar desta congregação, desta reunião em torno do nome de Cristo, esta reunião coletiva, no qual o nome de Cristo confirma, supervisiona legitimamente esta participação nossa em prol do reino, mediante a pregação do Evangelho, que é o que nós estamos falando aqui, numa perspectiva de desenvolver um discipulado, e a prática das suas ordenanças, de maneira que naquilo que a Escritura é claro para nós, naquilo que a Escritura apresenta claramente os caminhos que nós devemos seguir, nós não podemos inovar do ponto de vista que provoque mudanças. É o mesmo princípio cultural que Francis Schaeffer vai abordar para nós, quando nós estamos frente a um dilema cultural. E aí então, Jonathan Leeman, no seu livro sobre membresia de igreja, ele faz questão de usar a analogia da carne e de ossos para definir então os aspectos da igreja, aspectos de igreja como organismo e igreja como instituição. Então ele diz que a carne e o osso reúnem ali os elementos da igreja. A carne então seria a parte orgânica, e os ossos seriam a parte institucional, de maneira que nós devemos andar conjuntamente, porque um corpo, ele é a estrutura de carne e osso, de forma que ele fica desconfigurado, faltando um e outro. Isso fica mais claro quando ele fala então da analogia do casamento, onde ele vai mostrar o que é que diferencia o meu relacionamento meu relacionamento como homem para com as mulheres. Então ele vai dizer qual é a diferença do meu relacionamento para com a minha esposa e para com as outras mulheres. O fator determinante é a aliança matrimonial que existe entre eu e minha esposa, de forma então que isso diferencia o meu relacionamento com as outras mulheres, que não está pautado nesta aliança matrimonial. Assim então nós criamos uma estrutura de construção de uma plataforma de relacionamentos. De maneira que, trazendo um pouco esta analogia, nós precisamos entender que a plataforma de relacionamento ela existe. Mas nós precisamos entender então o que é que as Escrituras nos apontam como igreja, para sabermos os limites que estão presentes dentro desta relação. E falando sobre igreja local, Jonathan Leeman ainda vai dizer algo sobre a instituição casamento, a analogia que ele utilizou para definir igreja local também. Ele diz o seguinte: o mundo hoje gosta das atividades do casamento, mas não da instituição. Razão porque de muitos casais viverem juntos sem se casar. Ou seja, as pessoas gostam da atividade que existe dentro de um casamento, mas não querem a legitimidade de um casamento, não querem a instituição do casamento. Então, olhando para a igreja, muitas pessoas querem vivenciar uma realidade de discipulado, diante de todos os frutos que fluem da vida da igreja, mas não querem o compromisso com o aspecto institucional, segundo o qual o Senhor mesmo ordenou em sua palavra para nós. Daí então,
de falarmos de igreja, daí então falarmos de membresia, para entender que o discipulado, ele é marcado justamente nessa predisposição de entender nas Escrituras, de guardar nas Escrituras, de abrir mão de todos os valores em prol do valor que a Escritura me apresenta como verdade, que o verdadeiro discipulado é aquele que entende o que é ser igreja, é aquele que entende também o que é ser membro de igreja. Eu estou procurando ser bem objetivo para nós podermos chegar então ao nosso final tratando especificamente cada um desses aspectos. E falando então de igreja local e membresia, essa relação ela não consegue ser perfeita se não houver a compreensão daquilo que nós conhecemos como autoridade das chaves, né? Onde Jesus outorga para os seus discípulos, para os apóstolos, a autoridade na representação pública de Deus na terra, onde o próprio Jesus legitima que eles são autoridade para legitimar aqueles que confessam verdadeiramente a Cristo e o Evangelho. Isso está presente em Mateus 18, do verso 15 ao 20. Que é um dos primeiros momentos em que, é o primeiro momento nas Escrituras, nos Evangelhos, em que Jesus fala do que é ser igreja. E quando ele está falando na questão do que é ser igreja, ele está atrelando a essa realidade a autoridade das chaves. E isso é representado pela fala que Jesus apresenta, dizendo que aquilo que os discípulos ligarem na terra, será ligado no céu, e o que desligarem será desligado também nos céus. E em matéria de discipulado de um cristão a Cristo, de ensinamento, entendendo o universo das esferas, nós precisamos entender a autoridade das esferas, que a igreja, ela é a autoridade suprema na matéria do discipulado, na matéria da proclamação do Evangelho. Diante disso, nós precisamos então entender esta autoridade que é dada pelo próprio Cristo para os líderes da igreja, que no caso eram os apóstolos, e para a igreja como um todo. E aí nós entendemos então o universo da membresia na igreja. E quando nós falamos de membresia na igreja, é um aspecto que muitas pessoas desconhecem. O que seria então ser membro de uma igreja? Ser membro de uma igreja, ou membresia numa igreja, seria estar vinculado, reconhecendo a autoridade que Jesus deu de liderança e de chancela, legitimação da autoridade da igreja para definir aquele que é, ou melhor, definir não, confirmar a verdadeira fé. Diante disso, Jonathan Lima ainda diz para nós, eu estou usando muito a sua definição, ele diz que membresia na igreja é uma declaração da cidadania no reino de Cristo, é um passaporte, uma proclamação feita na sala de imprensa do reino de Cristo. É a declaração de que você é um membro legítimo e licenciado do reino, um representante fiel de Jesus Cristo. Então, ser membro estaria atrelado a essa declaração e reconhecimento de uma igreja local, da autoridade que o Senhor estabeleceu naquela igreja. Assim, então, à medida que você reconhece Cristo como Senhor, passando a ser discípulo de Cristo, você precisa estar ligado como membro a uma igreja local. Por isso, que do ponto de vista de todos os desafios que nós temos, a minha fala ela pauta-se mais nesse intuito de tentar trazer uma provocação, uma reflexão, para compreendermos que nós não podemos nos lançar totalmente sem termos os freios que a própria Escritura apresenta para nós. Diante disso, toda a demanda de adequação cristã para uma nova realidade de isolamento físico, que divide a igreja local e que impõe reflexões sobre as diversas realidades que servem para todos os ambientes do discipulado, não pode ser resolvido apenas do ponto de vista pragmático e sociológico. É preciso voltar, como disse um certo cantor, àquela velha opinião formada sobre tudo. Não devemos fugir dos aspectos normativos das Escrituras Sagradas. E eu quero então caminhar para o final, mostrando para você esta belíssima obra que foi organizada pelo Pedro Dutti, como Teologia na Era da Internet,
Inclusive, tem um artigo aqui do nosso diretor da faculdade, Michel Augusto, a pregação através das mídias. Tem um artigo do próprio professor Igor Miguel, que esteve falando aqui conosco. E tem um artigo também, que é o primeiro capítulo deste livro, que é do David Koyes. Ele vai dizer o seguinte, o nome deste capítulo ele intitulou como Ilusão Virtual. E David Koyes ele fala o seguinte, ele diz, as comunidades online criadas, elas são um substituto, e cada vez mais têm sido apresentadas como um substituto para esta comunidade que é a igreja local, a comunidade de fé daqueles que se reúnem em Cristo Jesus. Elas são um substituto, segundo David Koyes, pobre das comunidades genuínas. Com isso, esta fala não é no intuito de mitigar a aproximação, mas é de entender de que no que pese nós devemos utilizar essas plataformas para a manifestação da glória de Deus, para a apresentação do senhorio de Cristo, para a apresentação das Escrituras Sagradas, nós não podemos substituir completamente a instituição, igreja local que o Senhor estabeleceu para nós. Então ele diz que essas comunidades são um substituto pobre das comunidades genuínas. E ele fala isso acerca da igreja e do Estado. E ele diz o seguinte, nós precisamos renovar nossos esforços para manter a igreja, a comunidade de carne e osso. Diante do qual, eu gostaria de dizer então que só é possível fazer um discipulado verdadeiramente, genuinamente cristão, a partir do momento que nós entendemos quais são os trilhos que nós estamos caminhando, buscamos construir constantemente com a participação de todos, sem abrir mão da realidade da igreja local,